Gente, começando o terceiro episódio do Desenho de Vida Cast e eu tô aqui com uma amiga, advogada, Jéssica Souza. Oi, Dani, boa tarde. Primeiro vou pedir para Jéssica se apresentar, porque eu já conheço a história dela, mas aí fala um pouquinho, se apresenta, quanto tempo advogando, qual sua área de atuação? Então vamos lá. Jéssica, né, eu já tô advogando aí quase 10 anos, né, ano que vem eu completo 10 anos de advocacia. Um tempinho já. Já é um tempinho. Eu comecei na área trabalhista, né, depois de mais ou menos uns 2 anos eu fiz uma especialização em direito previdenciário, e é nessa pegada que eu venho até hoje, né. Mas, com o tempo, né, a gente vai vendo outros horizontes, e aí eu acabei me tornando sua mentorada, né. Minha mentorada. Aprendi um pouquinho sobre dívida bancária, né, o superendividamento, e é uma das áreas que eu incluí, né, como um produto lá dentro do escritório para poder atender. Até porque acaba se conectando um pouquinho, né? Você atendendo, pensionista, militar, né, essa parte de previdência acaba que vem, né, Vem. acaba vindo essa demanda também. É. Mas aí, gente, que eu chamei Jéssica aqui pra gente bater um papo específico e hoje vou seguir um roteiro que está aqui no meu telefone, e aí eu vou seguir aqui um roteiro específico com a pauta, como a gente está em dezembro e a gente está, a poucos dias de 2025, né, hoje são dia 4 de dezembro. 4 de dezembro de 2024, a gente está gravando aqui esse podcast. E aí eu pensei justamente da gente fazer um bate-papo aqui de como iniciar o 2025 se livrando das dívidas. E aí a gente vai falar um pouquinho algumas estratégias que eu fiz, porque eu já fui uma endividada, todo mundo sabe disso. Se vamos saber se Jéssica também foi uma endividada, será que foi ou não? E a gente vai bater aqui alguns temas que eu tenho certeza que vai agregar muito valor para quem está assistindo, né, enfim. Eu separei aqui alguns temas interessantes, Jéssica. Um deles é polêmico um pouco. Primeiro, primeiro passo para sair das dívidas, educação financeira alinhada com uma mentalidade para sair das dívidas. Super importante, né, Vamos Dani? lá, me dê suas considerações. O que que você acha que atrapalha o brasileiro a ter acesso à educação financeira? Você acha que a gente não teve mesmo? Não, Esqueceram dessa matéria? Me fala. assim, a gente fala muito de ter essa matéria na instituição de educação, né, lá na escola, lá na faculdade, mas eu acho que a educação, né, deveria começar em casa, porque a gente ali é um lugar onde a gente não tem nenhuma estrutura, né, muitas das vezes a gente está dentro de uma família que vem naquela crença, naquele vício de compra desregulada, não anota o que gasta, não anota o que recebe, e aí entra numa bola de neve. Aí às vezes, não, vou pegar um empréstimozinho aqui para poder pagar aqui essa dívida, mas não, daqui a pouco a gente terminou de pagar e a coisa acaba se misturando. Então, assim, eu acho que é educação, mas também é um hábito familiar, né? Que precisa ser cortado ali, né? Quando você fala assim, não, a partir de agora eu vou mudar essa história dessa família. Alguém vai ter que mudar. Verdade. Uma vez eu estava, não lembro quem, gente, agora me desculpa se eu não der o crédito para quem falou isso, mas eu aprendi muito muito nova quando eu comecei ainda ali a engatinhar na educação financeira, porque eu estava justamente precisando muito, o escritório estava praticamente falindo ali, e aí eu comecei a estudar sobre o tema, e alguém falou o seguinte, que no colégio ensinaram a gente a ler. Ensinam a gente sobre tudo praticamente, mas a gente não aprendeu como lidar com dinheiro. Não teve aula de dinheiro. Você Não, não teve aula de teve. dinheiro? Não teve. E dinheiro, a gente lida todos os dias com dinheiro. Então, hoje, se você está comendo, se alimentando, você lidou com o dinheiro porque você teve que comprar o alimento. Sim. Se você trabalha, você tem o teu salário. Então, tá falando da importância de ensinar a gente a lidar com dinheiro. A gente não teve aula de dinheiro. Não. Simplesmente não ensinaram a gente como lidar com dinheiro. Mas ensinaram a gente como fórmulas de física, equações, não querendo desmerecer, gente, porque sim,
Eu sei que é importante você saber tabela periódica e tudo mais, eu sei da importância disso, mas no dia a dia, sério mesmo, você sabe lá qual é a sigla do elemento mercúrio, sei Não. lá? Não tem utilidade esse tipo de informação que a gente teve lá no colégio. E agora, educação financeira, a gente não teve, sendo que a gente lida com dinheiro todos os dias. E aí vem a questão da mentalidade que você também botou ali. Aí você vem de uma família que é totalmente descontrolada financeiramente. Como mudar a mentalidade dentro daquilo ali? Aí você tem que buscar estudo. Aí, né, é o que vem a educação. Aí você tem que buscar a educação financeira em alguma plataforma ou alguém que saiba um pouquinho mais de você, num livro, enfim. Porque ali você começa a despertar a tua mentalidade. Eu acho que começa dali. O espírito de procura daquela informação. Né? O que eu preciso fazer? Né? Onde achar? Onde estão essas pessoas? Mas foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu comecei a dar uma pesquisada, aí eu encontrei Natália Arcuri, que é uma influencer aí do digital. E aí, assim, gostei bastante. Comecei a entender ali um pouquinho, comecei a maratonar vídeo dela no YouTube e achava os vídeos muito engraçados, tinha uns cortes muito bons e ela usava uns elementos engraçados, ela conectava com humor, isso foi muito bom. Então, inicialmente, o dela me serviu bastante. Depois eu comecei a ajustar. Mas depois eu vou até falar que antes do dela, eu vou falar sobre... Para quem aí quer começar 2025 já economizando, já tendo uma reserva de emergência, eu vou entrar nessa pauta, calma, não vou pular, porque nos outros podcasts eu pulo, né? Eu falo, vou falar disso. E esqueço. Não volto. Mas tem a poupança das 52 semanas. Eu vou ensinar aqui, porque eu sei que Jéssica não sabe. Não sei, eu quero aprender também. Pronto, eu vou ensinar. Mas o primeiro é mudar a mentalidade. Eu acho que a mentalidade que prejudica muito quem está endividado é a mentalidade do não, a minha situação não vai mudar. Não tem como aprender educação financeira agora. Ou não chamar para ser responsabilidade da dívida. Porque é outro ponto, porque é muito mais fácil eu culpar o governo, meu patrão, é culpa da guerra da Rússia. As crianças que comem muito, o mercado que tá caro. Exatamente. Você vai colocando responsáveis, em vez de chamar para você a responsabilidade da tua educação financeira. Sim. Então, uma das coisas que eu sempre falo, que isso é metrificado, tá, gente? Vocês podem pesquisar aí. Que a maioria dos ganhadores de prêmios de Mega Sena, né, de loteria, né, não só Mega Sena, a maioria dos ganhadores de prêmios de loteria voltaram a ficar pobre. Sim. Você já leu sobre isso? Porque não sabem lidar com dinheiro. Exatamente. Eu vejo muito você falando nas suas lives que o dinheiro, muitas das vezes, o gastar é emocional, né? É emocional. Às vezes a pessoa nem precisa. Não precisa, mas aí o emocional tá abalado. E às vezes abalado porque está sem dinheiro. E aí entra no paradoxo, né? Eu tô ficando mais sem dinheiro porque eu tô sem dinheiro. E aí você não toma as medidas... Como eu vou dizer? Não as medidas, mas as decisões. As escolhas. As melhores escolhas. Você acaba que você fica com as suas escolhas comprometidas. Né, as melhores escolhas, digamos assim. E isso realmente acaba prejudicando muito a vida financeira. Mas eu ia falar, gente, eu esqueci. Eu vou falar sempre alguma coisa, eu esqueço. Eu ia falar outra questão, da questão familiar, né? E mentalidade, né? E aí eu puxei essa questão da mentalidade justamente como eu te falei. A maioria das pessoas que ganham prêmios de loteria estão pobres novamente. Porque eles não tinham emocional preparado para ter dinheiro, educação financeira, e isso é real. Vou contar aqui uma história, rapidinho, não sei se você sabe. Teve um rapaz que ganhou um prêmio, há anos atrás, um prêmio de Mega Sena, assim, aquele prêmio mais alto possível. E ele era do interior da Bahia, e ele vivia numa casa com a mãe, essa casa era de aluguel. Ele ganhou esse prêmio. Ele foi para a capital, para Salvador. Ele não comprou uma casa, ele foi morar no hotel lá mais luxuoso que tinha. Isso é verdade, essa história é real, podem pesquisar no Google. Eita fé, já vi. Ele se hospedou, tipo, na suíte presidencial, a mais cara. As roupas ele não lavava, ele descartava e comprava roupa nova.
se o carro desse problema, ele abandonava o carro na rua e comprava um novo. Era algo assim, Descartável, né? isso, e ele fez assim algo que você fala, não, isso não aconteceu, mas aconteceu, tá? Simplesmente, o que aconteceu? Acabou o dinheiro. E aí, quando perguntaram pra ele achou, ele não, na cabeça dele, por não ter educação financeira, ele achou na cabeça dele que aquele valor era infinito. Infinito. E aí eu te pergunto, ele comprou uma casa pra mãe dele? Não, nem casa. Ele teve a ideia. Não. Eu também não sei quem estava assessorando ele, quais amigos ele influenciaram ele ali, mas com certeza amigos para beber, se divertir, com certeza ele teve bastante. Mas o que aconteceu? Ele voltou a morar na casa de aluguel lá, que a mãe dele pagava o aluguel. E a gente tá rindo, mas tipo, é desesperador. Mas você me fez lembrar uma história de cliente meu, de ação trabalhista, que ganhou também uma bolada. Uhum. E aconteceu a mesma coisa. Ele não tinha nada, estava desempregado. Aí a primeira coisa que ele fez, churrasco pra galera da rua. Emocionou. Todo mundo. E lógico, né? A pessoa quando tá com dinheiro tem muitos amigos também. Verdade. Aí, cerveja pra um churrasco. Depois ele voltou ao normal. Ficou sem emprego, sem o dinheiro do processo, que foi uma rescisão boa, né? A indenização dele. E ainda teve que procurar outras fontes de renda para poder fazer. Porque ele não tinha nem o que comer. Então, ele não tinha mentalidade. Ele não tinha educação para receber aquele dinheiro. É muito interessante isso, porque, olha só, quando quem é habilitado dirige, a gente tem que fazer autoescola. Olha, entenda a linha de raciocínio. Eu tenho que fazer autoescola, eu tenho que fazer a prova teórica, eu tenho que fazer a prova prática, eu tenho que ter as horas lá de autoescola, eu tenho que ter tanto dentro da sala de aula quanto guiando lá, se é carro, se é moto, enfim. E depois eu recebo uma habilitação falando que eu estou habilitada, ou seja, eu tenho habilidade para dirigir o veículo. E te dão um teste, né? Provisoriamente por um ano. Provisório por um ano, exatamente. Quando você recebe uma indenização, ou quando você recebe, no caso, um prêmio de loteria, você não está habilitado. Você não tem conhecimento técnico para gerir aquele valor. Ou seja, a gente procura estudar sobre tudo, só que a gente não estuda sobre o dinheiro. Olha que louco isso, né? Louco. Que louco. Então, ou seja, quando eu vejo educadores financeiros, e via antes, né? Antes eu via eles falando o seguinte, não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. E eu falava, esse papinho, que besteira. Que besteira, claro que não. Eu tenho que ganhar 50 mil, vou estar bem. Só que não é assim. Não. Porque quando você começa a ver que, ok, você ganha um salário muito bom, você ganha 50 mil vai resolver a sua vida? Não vai, porque se você é um endividado, você só vai se endividar mais ainda. Porque você está mantendo o padrão de vida além do que você deveria. E aí, sempre eu falo a mesma coisa. Você tem que baixar o padrão de vida. Sempre. Viver abaixo do que você poderia estar vivendo. Aí você consegue, sim, ter ali, digamos, um respiro. Você vai ter suas contas no lugar. Porque, normalmente, quem gasta muito é porque ou tem alguma deficiência emocional, isso psicólogo resolve, e é verdade mesmo, né? O emocional tá abalado em alguma situação e tá gastando excessivamente, ou o psicológico também tá abalado, querendo mostrar para os outros uma coisa que você não é, ou impressionar pessoas que não estão nem aí para você. E isso aí tem a ver com mentalidade também. Mentalidade. Porque quando você quer impressionar os outros, eu quero mostrar que eu tenho um carro, eu quero mostrar que a minha casa é mais bonita, eu quero mostrar... Aí você vai gastar muito mais dinheiro. Muito mais. Eu tenho uma frase que fala assim, você gasta muito mais dinheiro para fingir que é rico do que sendo rico. É verdade. Isso é muito real. doido. Porque a gente vê até mesmo, assim, algumas referências, né? O dono do Facebook, o dono... Os caras são básicos. É camisa preta e calça jeans.
Ai, Porque interessante você colocar isso, porque a gente tem uma visão distorcida do rico nadando de patinhas, isso aí. nadando na piscina cheia de dinheiro. Moedinhas, né? É isso mesmo. E aí vem um rico, né? Hoje, vamos dizer assim, do século XXI, que não é um tio Patinhas. Se ele passa na rua, ninguém percebe. Mas as pessoas olham o carro a Mercedes passando, pô, fulano tem dinheiro. Exatamente. E se ele pode... Então, assim, é uma mentalidade de você também entender quem você é, né? Verdade. Independente de parecer ser rico, né? Então, isso envolve muita coisa, mentalidade, educação financeira. Será que eu necessariamente preciso ter uma Mercedes para me sentir bem comigo mesmo? Para quem que eu estou fazendo isso? É útil para mim? Exatamente. Não que você não possa ter, porque eu acredito que a gente tem ações, né? A gente também não quer só mostrar que eu sou uma pessoa fora do normal. Desprendida dos bens materiais. Eu tenho um grau de espiritualidade super elevado. Não é assim. Não é, a gente tem direito de ter uma casa boa, de idealizar um carro X, Y, Z. Mas será que aquilo tá dentro do teu padrão? Exatamente. Será que eu preciso da Mercedes para estar dentro? Um outro carro também, top de linha, não sei, né? Porque eu não sou especialista em carro. Não entra também dentro desse padrão que eu consiga gastar menos e vai ser útil no meu dia a dia? Exatamente. Né? Eu acho vai te levar pro mesmo local. É isso. É isso. Eu acho que a mentalidade entra aí, né? Que aí você sai... Tem um livro que fala sobre a corrida dos ratos, né? Que faz isso, né? Sim, tem... Quem mexeu no meu queijo? Que aí fala do que a gente leva... Da onde a sociedade está indo, né? Uhum. A questão do dinheiro é por um lado. Aí você vê que quem poupa mais consegue ter inteligência emocional, financeira, tudo. Por quê? Porque aí a pessoa não age na emoção. Não age na emoção. É a cabeça que pensa, né, na razão. Né? O que eu preciso fazer hoje para daqui a algum tempo não estar mais nas dívidas? Porque tem dívidas que é necessário. O pessoal que entrou lá na pandemia, né? Exatamente. Não tinha escolha. Né? Tinha que fazer uma dívida. Mas depois que acabou a pandemia, e aí? Você vai continuar lá? Exatamente. Né? E aí depende muito, porque assim, tem dívida de alavancagem. Isso aí. Então, você está montando empreendimento, você vai pegar o que a gente, dentro aqui do direito bancário, fala capital de giro. Você vai pegar um empréstimo, só que não é um empréstimo pessoal, é um empréstimo para tua empresa. E aí você, empresário, fica como garantidor daquele contrato. Não vou entrar muito no profundo nesse assunto, não, porque a gente não vai falar aqui de dívida de pessoa jurídica. Mas é algo que é para você alavancar. Você está usando aquele dinheiro do banco para fazer mais dinheiro. Ótimo. Ou você está pegando um empréstimo com o banco para fazer uma obra emergencial na sua casa. Mas lembrando, gente, que empréstimo... Eu sempre falo isso, gente. E às vezes as pessoas bugam. Falam, caramba, eu nunca vi por esse ângulo. Empréstimo eu estou usando esse microfone aqui emprestado. E eu estou devolvendo. Isso é empréstimo. Estou devolvendo naquela mesma condição. Quando eu vou no banco... pego 5 mil, eu não estou devolvendo os 5 mil. Eu estou devolvendo, às vezes, 15 mil. Então, não é um empréstimo. Eu estou comprando dinheiro. Eu sempre falei que empréstimo não existe. Com banco, eu compro dinheiro. É como se eu puxasse aqui uma nota de R$100 aqui e falasse, Jéssica, quer comprar essa nota de R$100? Aí fala, Dani, quanto que é? 500. Você vai puxar R$500 da sua carteira ou fazer um Pix para mim de 500 para ficar com 100? Só se eu estiver muito desesperada, né? Mas não faz sentido. Não faz sentido nenhum. É isso que acontece quando você vai no banco. O desespero seria, vai ser parcelado. E vão ser parcelas de R$50. Aí eu te pego nesse gatilho que o banco usa. Mas se a gente colocar a grosso modo, eu tô indo no banco comprar dinheiro. E pagando muito mais caro por aquele dinheiro. Que às vezes, no mesmo tempo que você vai pagar o banco, se fosse você fazendo sua própria economia, você já ter uma excelente reserva de emergência. Eu falo muito para servidor público assim, imagina que quando você passou no concurso, o teu primeiro salário, desde o seu primeiro salário, você guardou 10% de tudo.
20 anos de carreira pública. Você tem 10% de todos os meses durante 20 anos. Ia dar um troquinho bom agora. Então, quando eu falo isso, a pessoa, caramba. E aí, a gente tem muito disso de que mais 10% hoje não é nada. Mas ao longo do tempo, constância, mentalidade, você tá ali realmente procurando manter a constância. Aí isso faz maior diferencial lá na frente. Olha, a gente fez uma pausa técnica aqui, porque deu um pigarro aqui em mim que eu comecei a tossir aqui e não parei mais. Isso só acontece quando a gente tá gravando. É isso aí. Então, gente... Quem sabe faz ao vivo. Com certeza. Então, aqui é ao vivo. Vamos lá. A gente falou de educação financeira e mentalidade. Então, como sair das dívidas em 2025? Então, já pensa em educação financeira, começar a estudar o tema e mentalidade. E, segundo tópico aqui, que esse aqui quase nenhum cliente meu faz. Listar todas as suas dívidas e despesas mensais, para você começar a ter o controle de gasto. Você conhece alguém que não faça isso? Que não façam. Não. Na realidade, eu estava até refletindo assim, não são só os seus clientes, não. De todo mundo. Da minha família. Eu falei, gente, como é que vocês não conseguem apontar o que é que gasta? Não sei. E eu acho que isso é hábito, sabia? Porque eu conheço pessoas que são bem regradas, que começaram a botar tudo, né? Porque tudo eu acho que começa com a tal da planilha, né? Ou a planilha do Excel. Não, eu vou... No início eu achava até isso mesmo. Falei, gente maluca, né? Vai lá e anota tudo, vai no mercado, anota. Vai na farmácia, compra uma pasta de dente, anota. Como é que é isso? E depois eu entendi o porquê, né? Isso tem um propósito por trás disso. É para saber teu gasto diário, né? E no final, porque muita gente fala assim, até do Uber. Ah, eu peguei o Uber, eu botei no cartão. Como é que eu gastei? Tem um meme aí na internet. Exatamente. Como é que chegou a R$1.000? Só de Uber. Ué, mas eu só fiz algumas corridas só. Era só R$10, né? R$15. Era só R$10. Então, é difícil você ver alguém que tem esse controle. E quem tem, a pessoa é chamada de pão dura. Você pegou no ponto excelente. Eu lembro que Renato Russo, ele fala numa música dele que disciplina é liberdade. E aí, uma vez eu tava num transporte público, e aí conversando, aqui notificação chegando aqui no meio da gravação. E aí, conversando, eu sempre fui muito de conversar, então eu sempre pego alguma vítima, é metrô, é ônibus, que seja. Agora andando muito de carro fica mais difícil. Mas eu paro pra conversar com todo mundo. E aí tinha uma senhora que ela tava comentando de alguém da família que, nossa, que é muito regrada. E aí ela tava falando, ela faz conta pra tudo, né? Tem as contas dela tudo certa. E ela, nossa, e ela colocou de uma maneira assim negativa. Aí eu falei assim, mas tenho certeza que essa pessoa, com certeza, se tiver alguma emergência, ela tem um valorzinho ali guardado. Ela falou, com certeza deve ter. Aí eu falei assim, tá, então diz pra mim, quem é que tem mais liberdade na sua família? Quem é que tem ali a liberdade financeira? Quem é que não depende do banco caso aconteça alguma emergência? Aí ela parou ali para refletir. Aí eu falei, o Renato Russo, ele já falava, né? Poeta, disciplina é liberdade. Então, às vezes, a gente acha que uma pessoa muito disciplinada com dinheiro, que anota tudo, a gente... Na nossa cabeça, do senso comum, tá, gente? A maioria de todo mundo vai achar, caramba, essa pessoa é muito doida. Nossa, vive um pouco. Vive um pouco. A gente coloca logo dessa maneira. Sendo que listar todas as suas dívidas é o primeiro passo para você sair da dívida. Dani, vai dar uma dívida de 1 milhão. Isso é normal, tá, gente? É muito comum. Eu tenho cliente, sim, pessoa física que deve mais de 1 milhão. Então, nesse cenário, sim, você vai ter que colocar a dívida num papel. Mas isso você não acha que as pessoas não colocam no papel com medo de se assustar? Sim, a maioria. A maioria tem medo de se assustar. Mas aí que entra a questão, um pouco de psicologia, não é minha área, mas um pouco de psicologia, vamos colocar as cartas na mesa?
Vamos falar a verdade, com você mesmo, Isso. né? Aquela conversa difícil que você tem que ter delicada com seu filho, com seu marido, com sua esposa. Aquela conversa difícil que você tem que ter com você. É. Coloca a carta na mesa. Aí é o primeiro passo para você realmente... Tá, vou começar a colocar um número. Qual é o teu número hoje? Qual é o número que você precisa para se livrar de dívida? É. Qual é o teu número? A pessoa não tem um Não número. sabe. Qual é o teu sonho de poupança? Quanto que você quer ter na poupança? Já notou? As pessoas, elas subestimam o poder da escrita, de você colocar num papel, até para cumprir metas. Sim. Aí a Eu gente tenho vai esse entrar hábito, aí né? outro podcast. Eu tenho esse hábito de anotar. Assim, eu não tenho um controle assim, eu fui ali na farmácia, precisava comprar um algodão, anotei. Não. Eu, na semana, eu olho. As pessoas também têm medo de olhar o extrato bancário, né? Então, aí a gente... Eu olho. Pra onde é que foi? Exatamente. Porque se você tem medo de olhar o extrato bancário, o banco sabe disso. Adivinha o que ele tá fazendo com você? Descontando um monte de coisa que você não sabe. Exatamente. E aí, quando você vê, você tá devendo cada vez mais o banco e, às vezes, você tem até direito a uma indenização, ganhar um dinheiro aí. Pedir o estorno do que foi tirado indevidamente, conseguir aí até um dano moral, gente. Sim. Mas vai. As pessoas não olham o extrato. Não olha extrato, não faz planilha. Tem uma pequena cultura que a gente estava até falando um pouquinho, que é da questão do mercado, né? Da pesquisa. Isso algumas pessoas fazem. Porque eu acho que sempre quando a gente fala algo relacionado a dinheiro, seja controle do dinheiro, gasto, as pessoas têm a tendência de ver pelo lado negativo. Dinheiro é sujo, Mentalidade. né? Dinheiro não dá na árvore. Tá achando que eu sou sócia da Light? Exatamente. Né? Então a gente cresce com medo do dinheiro, né? Querendo afastar ele de você. E não é isso. É trazer ele para você mesmo. Quando você senta até aquela conversa, né? Joga a carta na mesa com você, você traz ele mais para perto de você. Exatamente. E o dinheiro, gente, eles estavam falando que tem uma pesquisa também, tá? Não vou saber citar a fonte aqui, mas tem pesquisa que diz que, pelo menos no Brasil, é uma das causas também de divórcio. Sim. Você acaba se divorciando não por adultério, mas por problemas financeiros. Sim. Então, o casal briga por conta de problema financeiro. Olha que louco isso. Porque não tem aquela conversa difícil. A conversa difícil que vamos colocar no papel. Você vê, eu cresci numa família que, assim, meu pai, a maioria já sabe, né? Eu sempre falo isso. Meu pai servidor público, né? Minha mãe ali dona de casa, meu pai ali comprando o almoço para vender a janta, ou seja, pegava consignado para pagar consignado. Olha que interessante. Toda segunda-feira a gente fazia uma reunião familiar. E nessa reunião familiar, a gente, além de ficar fazendo estudo bíblico e tal, orando em família, aí era aquele momento que minha mãe e meu pai colocavam todas as cartas na mesa. E aí falava, essa semana, o salário do papai é X, e aí a gente tem que pagar isso, tem que pagar aquilo outro. Então, eu e meu irmão, a gente nunca foi aquela criança de, compra, eu quero. A gente nunca foi, porque simplesmente a gente foi educado com a realidade da nossa casa. Muitas crianças nem sabem. E aí, eu já atendi cliente, servidora pública, que quase todo mundo do seio familiar ali dependia dela economicamente, e ela não falava o quanto que ela estava endividada para a família. E aí você tem muita gente endividada que está segurando todo o peso da dívida sozinho. E não abre para a família. Não. E aí, ou seja, o fardo vai ficar muito pesado. E aí você, como advogada, além de advogada que vai solucionar a dívida, você se torna uma psicóloga. Psicólogo. Né? Porque a pessoa acaba... Aconteceu isso comigo, tá? Eu atendi uma cliente por outras questões lá do escritório que atende. E ela uma vez me ligou e falou assim, Jéssica, eu preciso conversar com você. Mas eu preciso conversar por telefone. E aí eu sempre sou muito... Eu gosto de me aproximar assim dos clientes, né? Porque eu acho que é isso que faz, né? A conexão.
Eu falei, não, eu vou te ligar. Daqui a pouco eu te ligo. Aí liguei. Ela me contou toda a história dela. Ela recebia uma pensão por morte e tal, e dividia com uma familiar, que era um acordo de boca, porque só ela teria direito. Nisso, elas adotaram uma criança, ou seja, a renda era para dividir para 3. Então, ela dividia a renda para os 3 e pedia empréstimo, porque, como era uma pensão, né, consegue pegar com mais facilidade consignado. Hoje ela está com um contra-cheque todo grampeado de empréstimo. Então, tem essas questões familiares que você está falando. Muitas pessoas carregam a família e não divide. Não é dividir conta que eu tô falando, dividir A a responsabilidade. responsabilidade. Até onde a gente pode ir? Porque a questão de se era direito ou não, se deve ou não dividir para 3, daquela forma que ela estava fazendo, isso é outra, né, situação. Mas assim, será que a gente pode, já que a gente divide, né? Será que a gente pode pegar isso tudo de empréstimo para futilidade ou para a gente tem que sentar e ter a conversa séria. Né? Porque aí desencadeia a depressão, uma ansiedade, né? Você falou aí de divórcio. Muitas doenças também vêm decorrente das pessoas que estão super endividadas. Exatamente. E aí vem doença mental, uma série de coisas. Eu acho que uma vez você numa live sua até abordou esse assunto, né? Sobre... Sim, e principalmente de que às vezes leva até a um extremo, né? Ao extremo da pessoa querer dar fim ali à vida dela, porque ela vê aquilo como não vê saída. Porque a gente vai entrar aqui também num tema, estamos aqui no tema 2, que é de você fazer a listagem aqui das suas dívidas, né? Passar ter esse controle de gasto, mas a gente entra um pouquinho na parte psicológica de você dividir com seus familiares a verdade sobre o dinheiro. Porque não existe, imagina um pai fingir pro filho que é rico. Quantos fazem isso, né? Com medo de, não, meu filho não vai ter aquilo que, né? Hoje eu vou proporcionar para o meu filho aquilo que eu não tive. Ué, mas você não sobreviveu? Exatamente. Você sobreviveu sem. Exatamente. Aí agora quer mudar. Aí você se endivida a beça, você vai ser um pai extremamente estressado, porque tá mexendo muito com o teu emocional. A qualidade de vida do teu filho contigo vai ser horrível, porque só vai lembrar de um pai estressado. Não vai lembrar do pai que comprou tudo, não, gente. Não vai. Você lembra, foi o seu primeiro brinquedo que você ganhou? Do seu pai, de sua mãe? Eu não lembro. Eu também não lembro, não. Eu não lembro disso. Mas eu lembro dos momentos que eu vivi com meu pai na infância. Então, gente, eu acho que vocês estão direcionando os seus filhos a serem consumistas e a não olhar pro real aqui da vida, né? O real da vida. Não é a gente ter coisas, até porque, gente... diferente de Faraó, que foi enterrado com todos os bens, a gente não vai levar nada. Não. Que eu saiba, a gente não leva nada pro próximo plano, não. Nem a dívida também fica aqui. Então fique tranquilo, porque nem a dívida vai atrás de você. A dívida vai ficar aqui com o teu patrimônio, numa eventual sucessão, algo nesse sentido. Então, às vezes, a gente tem que frear. Isso eu falo muito com clientes nossos. Muitas das vezes, eu tenho muitos clientes que ou ficaram frustrados com a audiência de conciliação não deu para fazer acordo com todo mundo, mas fez acordo com boa parte dos credores, mas não foi todo mundo, não sei, não deu certo, quero desistir da ação. E tu vê que o emocional da pessoa tá abaladíssimo, tá totalmente abalado. Aí eu tenho que chamar para uma reunião de alinhamento, conversar, porque o endividado, ele é muito carente. Ele é muito carente, ele é muito ansioso. Sofre sozinho. Sofre muito sozinho. Primeiro, eu acho que por conta de não dividir com os familiares a responsabilidade das dívidas. Você não é obrigado a segurar a sua família toda no teu ombro. Então, se ninguém falou isso pra você, eu tô falando, tá? Você não é obrigado a segurar a sua família toda no seu ombro. Tem gente com filho marmanjo, de barba, que o filho tá ali, ó. Só, como é que diz? É hóspede em casa. É o filho do Linneu. Da grande família, né? Então, é hóspede em casa, não é assim que funciona, não. O fardo, ele tem que ser dividido. E aí ele fica leve,
todo mundo consegue viver bem, ter uma boa harmonia na família. Então tem algumas coisas que talvez o seu 2025 vai ser repensar algumas questões aí. E final do ano é isso, né? Muitas pessoas pegam... Eu já tenho o hábito de fazer, não sei, trimestre, né? Eu sempre vou renovando, né, objetivos. Mas as pessoas esperam o final do ano para renovar seus objetivos, Eu gosto de né? final de ano, assim, eu gosto. Né? Traçar uma meta. pra Aí 2025. traça a meta anual. Às vezes a tua meta é básico, fazer o básico, né? O que é minha responsabilidade, o que não é, o que eu preciso. Aí vai escrevendo o que eu preciso ajeitar, mas o que eu preciso conquistar, mas o que eu preciso fazer para ajeitar isso aqui. Aí vai. Eu acho que quando você vai escrevendo e vai diminuindo, se torna mais fácil, né? Os pequenos passos, Com certeza. né? Então, assim, se eu gastava. Não precisa... e tem muitos aí que falam, não preciso cortar o cafezinho. Não. Você não precisa cortar o cafezinho, você precisa cortar aquele Netflix que tu não assiste. R$60 que tu não assiste. Gente, tava vendo os streamings, é um dinheiro. Muito. E É tu botou onde- na planilha? Não, mas tá indo. A Smart Fit que você paga e você não vai. Tá descontando teu cartão de crédito. Vamos lá, quanto que é um plano aí básico aí de uma Smart Fit dessa da vida aí? Eu acho que é Então, R$80, 79. R$80. Um ano. R$80. mínimo. Um ano já deu mais de R$800. É. Vezes 10, 800. Aí você fala assim, mas esses R$80 não vai fazer diferença. Não faz diferença naquele mês. Mas uma coisa que é pingadinha vai fazer diferença. É. Porque R$800, se eu te der R$800 agora na sua mão, né, ali, ó. Você vai queimar? Você vai queimar, Jéssica? Tu não vai, e a Jéssica dá bem. Tu não precisa dos 800, tô brincando. Mas você vai queimar R$800? Claro que não. Ninguém rasga dinheiro, ninguém queima dinheiro. O pessoal fala isso, né? Não É. estou doido, não rasgo dinheiro. Mas é exatamente isso que você faz. É como se você pega ali aquela pilha ali, ó, Netflix que você não assiste. Que vamos colocar ali no ano, vai dar também uns, por baixo, 500. É. Mais os 800 da academia que você paga não vai. Já deu aí uns 1.300. 1.300? Por aí. Junta isso aí em dezembro, final do dia 2025, e taca fogo em R$1.300. Você não vai tacar fogo. Claro Eu que não. duvido, eu desafio você. Você não vai tacar fogo. Por quê? Porque você sabe que é dinheiro. Mas você, quando vê pingado, você desdenha. Não, é só R$80. Não, é só R$100. Tá no É só cartão. R$50. Tá no cartão, não tô nem sentindo. Só que é isso, é literalmente isso que você faz. Só que as pessoas não têm essa mentalidade. Porque não quer ter o controle. Não- Exatamente. Segundo passo da lista, gente. Primeiro passo, você vai ter que educação financeira e mudar a tua mentalidade. Segundo passo para 2025 sair das dívidas, listar sim todas as suas dívidas, colocar tudo no papel. Inclusive para onde está indo ali, pro ralinho, porque tem dinheiro indo pro ralo. Tem. Vamos entrar no terceiro? Pra gente não avançar aqui no tempo? Aham. A gente ia falar, justamente, você tocou um pouquinho nisso, mas a gente vai se aprofundar. Terceiro passo para você ter um 2025 mais livre das dívidas. Pesquisar valor de alimentos na hora de ir no mercado. Ou pesquisar valor do bem que você precisa comprar. Preciso comprar uma TV. Ok, qual o melhor custo-benefício? Você pesquisa a TV para saber se ela dá problema ou não? Se tem reclamações? Como é que você faz a pesquisa? Porque qualquer coisa que eu compro, gente, você não tem noção como é que eu sou chata. Eu também faço. Eu assisto review aqui no YouTube, eu fico vendo review de o que é, o que não é, unbox, tirando a caixa. Eu já sei, quando o produto chega para mim, eu já sei praticamente quase tudo daquele produto. E eu sou chata com custo-benefício. Por quê? Porque eu sei o quanto que é sacrificante, o quanto que a gente trabalha para ter o nosso dinheiro. E às vezes a pessoa, você não tem amor ao seu próprio dinheiro. Você, às vezes, compra algo que acha que está economizando, que é extremamente barato. Mas aquilo vai quebrar em pouquíssimo tempo. Sim. E aí tem o Gustavo Cerbasi, que é um educador financeiro também. Ele escreveu que Casais Felizes Enriquecem Juntos. É um livro também muito bom dele. E ele fala que as pessoas pobres não deveriam comprar coisas baratas. Concordo. Aí quando eu vi isso, eu falei, gente, Concordo. que louco, não entendi de início. Acho que você também não entendeu, mas a Jéssica já entendeu. É porque, se você não tem recurso, você tem que comprar o melhor para que, se quebrar, a chance de quebrar vai ser menor.
e você, ao longo prazo, você economizou. Isso aí. Eu achei isso de uma genialidade, né? Não sei se é ele, mas ele que citou, então não sei se foi algum economista Nobel aí, prêmio Nobel, né? Que ganhou algum Nobel. Mas eu falei, cara... Aí, quando falou disso, eu achei assim, nossa, tá desmerecendo as pessoas pobres. Aí, depois na reflexão e depois vendo, né, o contexto, eu falei, faz total sentido. Total. E aí, ou seja, não estou falando pra você comprar coisas caras agora. Dani acabou de falar que é pra comprar o mais caro, o melhor. Não é. Principalmente se for alimentação e tá no mercado, gente, pesquisa. E aí eu vou entrar numa questão aqui. Como é que era na tua época de infância? Pesquisar mercado. Tinha que ir até o mercado. Tinha que ir até o mercado. Era pegar, ou então passar. Minha avó passava na rua catando os encartes de todos os mercados, né? E aí ia comparando e depois ia olhando um a um. Mas hoje tem internet. Facilitou um pouquinho, né? Facilitou. Muito. Porque antes eu pensava assim, se você tem que ir em cada mercado pesquisar o valor, você está gastando combustível se você está indo de carro e você está gastando dinheiro de passagem se você está indo de algum transporte público. E aí, hoje o encarte, pasme, é online. Você entra no site do mercado, você vê o encarte, você não precisa nem sair de casa, gente. Pelo amor de Deus. Se você está pagando caro no mercado, e às vezes pode ser um diferencial de 100, 200 reais numa compra, dependendo da quantidade que você está comprando aí de alimentação, aí você vai falar, Dani, mas 200 reais... Não é nada. Não é nada. Em 10 meses é 2 mil reais. Mais uma vez, você vai pegar um montinho de 2 mil reais e taca fogo, é isso que em você dezembro? faz. No em dezembro? Natal? É isso que você faz. É. Olha que louco, gente. Louco. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa mudar a postura para começar o processo de desendividamento, né? Afinal, é isso. É isso. Eu acho que é apertar um reset, assim, né? Reinicia essa mente aqui. Porque é muita coisa assim. Aliás, não é muito, é pouco, né? Mas a dificuldade é mais recomeçar. Recomeçar a anotar. Isso. Eu vou fazer a lista do. Tem gente que, ao invés de pegar o encarte, fala assim: eu vou fazer o cardápio da semana. Pronto, também tem isso. Que aí limita muito para quando for no mercado não comprar fora daquilo que você precisa. Eu tenho lista. Eu vou pro mercado com lista. Entendeu? Esse hábito eu aprendi com a minha mãe. Então, minha mãe, quando eu era criança, já tinha isso de listinha de mercado. E aí eu já tenho isso de idealista mesmo, mas também porque eu esqueço. Não, é muita coisa para lembrar. Mas tem gente que não faz lista, não lembra. Eu acho que eu preciso disso. Aí, ó, era um monte de coisa que você leva para casa e muitas das vezes nem era necessário, né? Exatamente. E outro ponto também importante é a questão de você sempre pesquisar, né, aonde que realmente vai compensar comprar. Mas eu vou no mercado que eu vou ter que andar 30 quilômetros. Não, Gente, bom senso. Principalmente, vamos ter bom senso para ver realmente, né? E quando você também se der o desfrute, porque normalmente o educador financeiro fala que você tem que colocar um valor também para entretenimento. Você tem também, que não é só pagar boleto. Tem que ter aquele valor do entretenimento. Então, às vezes, na época de vacas magras lá em casa, uma das coisas que a gente fazia de entretenimento era ver um filme em casa. A gente não tinha condições de ir no cinema, era extremamente caro o cinema. Então, era raríssima as vezes que a gente ia no cinema. Mas você fazia uma pipoca com um guaraná ali, com refrigerante para os seus filhos, para as crianças. Você comprando ali, às vezes, no mercado, uma gulosema. Você vai, sabe, coloca uma cortina em casa. As crianças vão adorar, chama os amigos. E, às vezes, qual é o nome que o pessoal usa? Não é happy hour, mas fazer uma bagunça, digamos assim, em casa... com os amigos, vai te... Hoje em dia as crianças é a festa do pijama, né? Isso, você vai fazer uma festa do pijama ali, colocando um filme. Então, assim, até você que é adulto e vai reunir ali uns amigos, e isso é verdade. Às vezes você gosta do ambiente barzinho. Eu gosto do ambiente de bar, eu não bebo, mas tem gente que curte lá a cervejinha. Ok, por que você gosta do ambiente de bar? Eu gosto do papo do bar, que eu tô bebendo cerveja. E se você convidar um amigo pra ir pra tua casa? Faz o clima do bar lá em casa. Exatamente. Né?
Pronto, vai ser com certeza um pouco mais barato, porque acho que a cerveja no mercado é mais barata que a do bar, que a do bar Com tem que certeza. pagar um monte de coisa, tem que pagar o garçom, tem 10%. Então, às vezes você não precisa fazer uma privação tão, nossa, a Dani tá falando que eu não posso fazer mais nada. Não, não tô falando isso. Tô falando pra É você trocar, né? exatamente fazer boas escolhas e começar a falar, ok, o que eu posso fazer para baratear o meu entretenimento? E aí você toca num ponto, né? A questão do barzinho. O jovem, né, assim, jovem 30 a mais, né? Né? As pessoas que estão na fase de sair, enfim. Você vê uma galera que ganha, por exemplo, hoje em dia para ir para um show, né? Um show aí não é menos que R$ 250, 200. Depende do show. Né? Aí vai para um alguém que vem de fora, né? Piorou. Um Rock in Rio. Vamos botar um Rock in Um Rio. Rock in Rio. Uns R$600 o Rock in R$600. Rio. Aí você imagina uma pessoa que sai todo final de semana, sexta, sábado, domingo, bebe, que é caro, beber. Aí tem a namorada. A conta já virou quanto? Já tá salgado isso aí. Tá salgado. E a gente não botou nem o lanche. É verdade. Então, assim, as pessoas não querem mudar hábito. Você falou aí num ponto importante. Ah, poxa, você gosta de tomar uma cerveja, gosta de fazer um lanche, vamos fazer uma pipoca, vamos fazer uma pizza, vamos fazer um rodízio de pizza em casa? Pronto. Vamos, ao invés de a gente ir pro rodízio, sei lá, compra 2, 3 tipos de refrigerante, Uhum. né? Vai lá, faz a pizza de, sei lá, alguns sabores, mas ninguém quer. Porque tem que ser criativo. Então, a pessoa também, talvez, não queira falar pro amigo, eu tô meio do... Olha só, Tem isso entenda. também. Entenda. 70% dos brasileiros estão endividados. Então, de 10 pessoas que você conhece, seus 10 amigos mais próximos... 7 estão. 7 estão endividados. É matemática simples, é estatística. Ou seja, se os seus 10 amigos, os 10 estão muito bem prósperos, muito bom, você nem precisava estar ouvindo esse podcast aqui, porque você tá no meio dos ricos, então você é uma pessoa que tem aplicação financeira, tá ótimo. Ou se não é a sua realidade, seus amigos estão mentindo pra você. Aí é um grupo de pessoas que estão gastando além da conta. Exatamente. Que poderiam estar juntos, fazer uma comunidade de economia. Exatamente. Aí começa a maratonar vídeos vamos falar aqui de educação financeira, vamos começar a fazer caixinha, né? Que tem um grupo, tem esse pessoal que trabalha normalmente, a galera do hospital, né? Coloca uma caixinha e final do ano vai lá, e às vezes usa o dinheiro da caixinha para emprestar para outra pessoa, e aí presta juros. Isso é ótimo também, tá, gente? Porque é um banco para todos que estão envolvidos, né? Dani, vamos entrar no aspecto jurídico de que se o dono da caixinha fazer... Não vamos, gente. Eu tô falando de uma caixinha que você não vai colocar todo o seu orçamento numa única caixinha, porque se tem uma coisa que você aprende em finanças é que você não deposita todos os ovos na mesma cesta. Então você tem que diversificar. A caixinha seria uma caixinha comunitária ali da galera do trabalho, vale a pena. Vamos pro próximo tema. Próximo tema aqui. A gente falou sobre pesquisar valores no mercado e tal. Poupar. Quarto Já item entrou aqui. na caixinha. Gente, acabamos de falar de caixinha e é justamente isso. Então, primeiro, só pra gente revisar aqui, como iniciar o seu 2025 se livrando das dívidas? Primeiro, você vai ter que começar a estudar educação financeira e mentalidade para sair das dívidas. Segundo, você vai fazer aquela lista básica, não precisa ser planilha. Dani, não sei mexer no Excel. Ok. Pega uma folha de ofício e uma caneta, isso você sabe mexer. Então, lista ali todas as suas dívidas, né? E despesas mensais também. Dívidas para que você talvez futuramente comece a negociar com cada credor. E as despesas mensais, as fixas. Todo mês você tem uma despesa mensal. 3, pesquisar valor de alimentos no mercado ou de algum produto que você precisa comprar. Preciso comprar um computador, o meu queimou. Fazer aquela pesquisa de mercado para saber aonde tem aquele produto mais barato. Tem até site que indica isso. Tem. 4º ponto, entramos no poupar. Iniciar a reserva de emergência. Vamos lá, começar com Jéssica. E aí, Jéssica? Você tem sua poupança? Tenho. Pronto. Tem que ter, porque... Tem que ser um exemplo para os seus clientes. Tem que ser exemplo e, assim, viver... Essa questão de viver sempre no desespero. Esses dias eu até falei com a minha mãe sobre isso, assim, eu não gosto. Assim, ter muita surpresa. Lógico, assim, a vida é instável, né?
Então, às vezes, acontece uma surpresa e tu fala assim, caraca, o que eu vou fazer agora? E eu, na minha vida, eu vou te contar um negócio. Nunca pedi um empréstimo. Nunca fiz um empréstimo pra nada. Pra nada. Mas já teve o nome no SPC do Serasa. Já. Ah, que bom. Já. Mas Não, que triste, mas que bom, porque a gente... Já. E por isso que, assim, eu acho que a pior fase que tem é você estar com o nome negativado. Porque... Mas ali, pra mim, foi uma questão assim, eu queria comprar algumas coisas. Aí eu falei, vou comprar, depois eu vou ver como é que eu resolvo. E consegui sair. Mas veio a pandemia e acabou, né, me enrolando um pouquinho mais. Mas nunca pedi empréstimo, mas já fui negativada. Então, essa questão de ficar nesse desespero de, caramba, o que eu vou fazer? Tem que ter. Mesmo que seja pouco, né? As pessoas falam, eu preciso começar com 10% do meu salário. Se você acha que 10% é muito, começa com R$50. Quando você vê acumulando, tu vai falar, pô, vou botar mais 100. R$50 em 10 meses é 500. Entendeu? Você não taca fogo em R$500. Não Você sempre usa a taca. referência do tacar fogo. É porque as pessoas querem ver o imediatismo. A longo prazo faz todo sentido. Exatamente. Faz todo sentido. Às vezes, assim, quero comprar, sei lá, um computador que eu preciso usar para trabalhar. Beleza. Quebrou, não tem jeito. Aí tu vai lá e taca no cartão, né? Mas se não é algo que você precisa agora, por que não planejar, né? Exatamente. Sei lá, daqui a quanto tempo, quanto que eu preciso para fazer X coisa. É escrever mesmo. Exatamente. Mas quando a gente fala de poupar também, de reserva de emergência, é justamente para não ficar escravo do banco. Isso aí. Por quê? Porque por que a gente paga os juros? Por que o Brasil tem os juros mais altos do mundo? Que consome muito com o banco. Compra muito dinheiro do banco, né? Porque ninguém chega lá na hora de fazer o financiamento de um veículo e fala assim, nossa, isso é os juros? Não, obrigado. Você acha que todo mundo faz isso, população? Não. Se 100% da população fizesse isso, chegasse a... E não, eles iam ficar... Porque preciso vender. Aí eles iam ficar desesperados. Eles colocam os juros altos porque a gente paga, essa é a verdade. É porque a pessoa fica presa na parcela. Exatamente. Então também, Dani, mas tem a questão do... Aí veio um economista aqui comentar. Aí veio um hater economista. Não, porque isso influencia... Ok, gente, mas vamos falar real. A gente paga os juros altos. Paga. Se a gente não pagasse, eles iam ter que baixar ou fazer um produto que realmente fosse mais justo. E Sim. não é assim que acontece. E principalmente porque como a gente não tem uma reserva de emergência, ele já sabe que a gente não tem reserva de emergência, que a gente vai precisar. Você falou que nunca fez empréstimo. E, nossa, é muito humilhante quando a gente precisa do banco. E você quer muito abrir uma conta, eu só preciso de um empréstimo. E eles falam não. E tem muito banco que falou não, assim, pra mim, principalmente quando tava iniciando o escritório, né? Já são aí 17 anos advogando. E aí, ninguém te dá crédito. Recém-formado, então? Piorou, né? Nossa. Então, não te dá crédito e você tá ali naquela humilhação. Gente, eu lembro na época que o Nubank, você tinha que ser convidado. É verdade. Você tinha que ser convidado pra ter lá o roxinho, né? Já vai ficar também, tudo já sabe que o roxinho é o Nubank, pronto. E você tinha que ser convidado pra lá. E, cara, minha mãe queria muito entrar no Nubank. Ele negava ela o tempo todo. E negava muita gente passou raiva, passou humilhação de banco realmente não te dar crédito. E normalmente quando a gente procura crédito é no momento que a gente tá mais precisando. Sim. E naquele momento eu falei assim, eu não vou precisar mais de banco. E me deu subiu um sangue no olho, assim, uma raiva. Uma revolta. Uma revolta. Construtiva, porque eu usei aquilo pra meu favor. Então eu falei assim, então eu nunca mais vou precisar de banco. E aí, sobre poupar. Aí eu vou falar aqui que eu falei que ia explicar pra Jéssica. Aí eu aprendi sobre a poupança das 52 semanas. E foi assistindo um programa da Ana Maria Braga. Adoro Ana Maria. Olha que louco. Ela ensinou uma coisa que eu falei, gente, tem total sentido na minha cabeça. A poupança das 52 semanas era o seguinte. Ela ensinou que, e era final de ano. Era um final de ano e eu, assim, devendo Deus o mundo, meu nome sujo no SPC do Serasa, já tinha sujado o nome da minha mãe, o banco não dava crédito. E eu falei, cara, eu vou mudar essa situação. Sim. Ela ensinou o seguinte. O ano todo,
tem 52 semanas, 365 dias e 52 semanas. A poupança das 52 semanas funciona da seguinte forma. Na primeira semana agora de janeiro, mês que vem, né? Primeira semana de janeiro, você vai colocar R$1 na poupança. Na segunda semana de janeiro, você vai colocar R$2 na poupança. E aí você já vai ter um saldo de 3. Porque já tinha R$1 da primeira semana e os R$2 da segunda semana. Na terceira semana, você vai colocar R$3. Vai ter um saldo de R$6. Porque você já tinha R$1 da primeira semana, R$2 da segunda semana e os R$3 da terceira semana. Você fala, Dani, isso é muito pouco. Não é, gente. Porque você não sabe o poder dessa constância. O ruim é que quando chegar lá, na semana 52 e tal, 52ª semana, 51ª, vai ficar mais salgado, porque naquele mês você vai estar colocando quase R$200. Porque para semana você vai ter que colocar semana R$52 e tal. E aí, eu aprendi sobre isso, fui lá no Google, peguei a planilha, imprimi e fiquei marcando com marca-texto. Que se tem uma coisa que é maravilhosa, quando você consegue marcar que você está cumprindo aquilo que você está fazendo. E eu lembro que minha mãe falou assim, quero entrar também. Então, poupe por 2. Aí eu tive que fazer do meu valor e o da minha mãe. E a gente fez isso. E eu digo para você, aquele ano que a gente fez isso, foi quando a minha mentalidade para educação financeira virou. Porque a minha mentalidade começou a mudar. Quando eu via um dinheirinho que eu podia gastar, não, vou colocar naquela poupança. E aí, o que eu queria fazer? Eu queria atingir o objetivo das 52 semanas antes de chegar ao final do ano. Maneiro. Então, na metade do ano, eu já tinha feito o dobro do valor. Então, para deixar mais preciso para vocês, e eu lembro quando a Ana Maria Braga ensinou isso, era para a poupança das 52 semanas. Quando a Ana Maria ensinou isso, ela estava falando de pessoas que eram profissionais liberais e que normalmente não tem 13º. Nós, profissionais liberais, a gente não tem 13º. E ela falou que seria uma forma de você ter um 13º para gastar no final do ano. E aí eu achei, assim, muito legal a ideia. E quando dá... Gente, a semana... a última semana, ela dá R$1.378. Que legal. E aí, se você dobrar isso aqui, eu lembro que quando comecei a fazer com a minha mãe, deu uns 2.600. Na metade do ano, a gente já tinha batido aqui esse recorde. Aí você acha, então você foi lá e gastou. Não, não gastei. Muito pelo contrário. Isso se tornou um hábito e a gente começou realmente a poupar. E ali se tornou, em vez de ser um valor para gastar, começou a se tornar uma reserva de emergência. Maneiro. Que na pandemia ajudou consideravelmente e isso fez com que eu tivesse aquele padrão de vida mais baixo. Qualquer dinheiro a mais que entrava, de alguma indenização que o cliente ganhou, entrou um dinheiro bom para o escritório, sempre guardando, né? E isso fez com que a gente tivesse o hábito de poupar. Então, o hábito de poupar não vai nascer contigo, tá? Você não tem esse hábito. Porque se você não tem nenhum R$1 guardado hoje, você não tem esse hábito. Você vai ter que alimentar esse hábito. Isso aí é fato. E esse, pra mim, virou meu jogo. De mudar a minha cabeça, mudou a chave. Então, se acho que se mudou, assim, a minha, vai mudar a sua também. É bem interessante, assim. E a gente vê que, muitas das vezes, o endividado, aposentado ou pensionista, tem aquela renda, né? Mas também, às vezes, está ativo no mercado de trabalho. Seja no mercado informal... ou de carteira CLT, ou um outro órgão público, né? E aí ele pensa assim, eu tenho esse aqui, mas eu tenho esse aqui para gastar também. Aí gasta os dois. Não é? Quando, na verdade, o que poderia fazer? Eu tenho aqui a minha renda principal, né? E por que essa segunda aqui que vem? É passivo, né? Porque não faz nada, só vem. É pensão, né? Exatamente. Eu não aplico, ou não guardo, faço a caixinha, ou faço a poupança. Né? E aí, essa virada da chave. Porque é uma assim, isso é uma estratégia. Você contou a sua estratégia. Isso, eu tô falando aqui de uma outra. Eu acho que dinheiro, existem várias estratégias para você poupar. De maneira segura, tá, gente? De maneira segura. Não tô falando pra você apostar, não tô falando pra você. E outra coisa, daqui a pouco vai vir um educador financeiro, um economista vai falar assim: poupança perde pra inflação. Gente, olha só.
E a gente não tá falando aqui, eu tô falando aqui de ajudar a sair da dívida. Eu não tô ensinando aqui você que já é rico, tá com muito dinheiro, não sabe onde investir. Tá? A gente tá falando do básico. Do básico. E é muito importante você falar esse ponto, porque em algum momento eu também, gente, vi esse pensamento. Eu não vou botar na poupança porque rende menos. Vou botar no CDB, não sei das quantas. Mas eu não sei nem fazer a poupança. Exatamente. Não tem nem o dinheiro da poupança, não tem nem R$50 lá, tá querendo pensar no CDB, tá pensando numa aplicação financeira. Vou botar na bolsa em dólar, sei lá. Vou investir em Bitcoin. Mas é isso que as pessoas fazem. E o pior que é verdade. É isso que as pessoas fazem. Então, assim... Não faz o arroz e feijão que funciona. É isso o que a básico gente que funciona. fala, e a gente fala isso o tempo todo pra tudo. O básico funciona. E funciona muito bem. Porque, assim, se você fizer o básico, né, igual você fala pra mim, bem feito, cara, resultado. é só poupar. É só poupar. A gente não tá falando de tu pegar, vender, pegar o dinheiro que você tem, virar dólar ou euro, libra, sei lá, que tá batendo mais R$7 e botar lá. Não é isso. Fica olhando bolsa, Nasdaq, deixa eu ver como é que subiu. Não é isso não, gente. Não é isso. É só você baixar padrão, fazer também... Eu vou entrar depois na questão de fazer uma renda extra ou ter uma renda extra. Baixa padrão de vida, começa a sua poupança. Simples. Na minha família já rolou isso assim. Mãe, Jéssica, né? Domingo, assim. Como é que fulano consegue fazer tanta coisa? Aí eu olhei pra cá. Mãe, eu sentei com fulano e conversei. Ele tem a renda extra, guarda esse programa. Pronto. É muito tranquilo. Mas mas traz a responsabilidade pra ela. Porque se a gente for influenciado o tempo todo por questões externas, né? O governo, não sei o quê, você não vai aplicar, você não vai guardar, você não vai fazer nada. Então, Porque aí complica o que é básico. Exatamente. E isso pode ser o teu subconsciente não querendo que você poupe. E Dani, mas subconsciente está contra mim. Tá, gente, pode procurar o psicólogo. Que ele vai te dar, ele vai te falar como é que é tua mente. É porque para sair da inércia, gente, olha só, tudo que faz com que a gente progrida e vá para uma nova fase, uma nova etapa da nossa vida, é tirar a gente da nossa zona de conforto. Não. E pra sair da zona de conforto, é porque é muito bom. Dani, mas você tá falando que é confortável estar endividado? A situação para você tá confortável, porque você mesmo não coloca nem no papel quanto que você deve, tem medo. Isso é desconfortável para você? Não é? Então pronto. É real. É real. Aí vamos pro próximo tema. Vamos lá. Mas, essa poupança de 52 semanas, gente, você consegue colocar no Google, tu pega a planilha, tá? Tem muito. Tem até potinho, né? Já que não quer botar na poupança, joga lá num cofrinho, num vidrinho. Também, mas pelo menos a poupança tem um índice de correção e você tem a segurança que tá no banco, né? Eu, assim, super recomendo Caixa Econômica Federal, que é a Caixa mesmo, que é do governo. É algo... Banco do Brasil. Bancos que são bancos, gente. Outra coisa, tá? Sempre procure bancos sérios. Daí nem tá falando que o melhor... Não tô falando isso. Eu processo muito banco. Eu tô falando que para você ter sua reserva de emergência, um banco sério. Uma Caixa Econômica, um Banco do Brasil, um Bradesco, um Itaú, tá? Eu não gosto muito de outros bancos aí particulares, porque eles tentam empurrar muito serviço e daqui a pouco você tá pagando para ter uma poupança, o que eu acho super errado. Eu acho que a Caixa, ela é acessível. Muito. Ela é muito acessível, porque você consegue numa lotérica. Não consigo fazer Pix pra mim mesmo. Você vai numa lotérica e deposita lá na tua conta da Caixa. Então, pra quem é idoso, eu acho que fica mais fácil. Sim. Só por isso, tá? Mas se você é uma pessoa antenada aí, com o iPhone na mão, já tá até aqui no YouTube assistindo a gente, você já faz o Pixzinho pra você. E outra coisa que eu aprendi, eu vou dar esse hack aqui, Jéssica, uma conta só para poupança.
Isso aí. em outro banco. Que aí você esquece. Exatamente, não vinculada aonde você movimenta seu cartão de crédito, as coisas, tá? Porque a tentação, ela vem. E aí você tá ali, deixa eu pegar esse dinheiro aqui da poupança. Aí caiu por terra tudo que a gente tá falando aqui, tá tentando te ajudar pro 2025. Então, eu uso aqui um aplicativo do banco, eu sou uma pessoa antenada, eu tenho um banco digital que seja. Ok, poupança lá na Caixa Econômica, porque é horrível de mexer. É feio o aplicativo. Deixa lá que você fica até com raiva de ficar abrindo, de ficar entrando lá. Você vai entrar uma vez por mês para ver se o dinheiro tá lá. Pronto, acabou. Nesse nível. Eu acho que esse podcast aqui tá ficando muito bom, porque eu já falei mal de banco. Já falou bem. Já falei bem, já falei mal dos aplicativos do banco. É uma loucura isso aqui. Vamos lá. Então, a gente venceu essa parte aí, que foi o 4º passo. São 6 passos, tá, gente? Daqui a pouquinho, a gente já tá indo agora pro 5º passo. Então, recordando para vocês como iniciar o seu 2025 saindo, se livrando das dívidas, né? Educação financeira e mentalidade, listar todas as suas dívidas, pesquisar sempre os valores de tudo que você vai comprar, fazer comparativo. 4º, poupar, né, gente? E 5º, é um tema um pouco polêmico. Vamos lá, Dani. Renda extra. Ter uma segunda fonte de renda. Vamos lá, o que pode ser difícil? Principalmente acho que para quem é servidor público ou para quem tem alguma profissão que é exclusivo, vai ficar difícil fazer essa renda extra? Eu acho que não. Tem a questão da gente estava até comentando na hora do almoço, brigadeiro, lanche. Isso. Né? Às vezes você sabe. Eu tinha uma colega que ela era muito interessante. Ela já era advogada na época. Foi logo assim quando eu comecei a advogar. Eu estava começando ali e a gente trabalhava num escritório junto. Ela, não sei por qual motivo, porque ela já era experiente. Ela fazia TCC como renda extra. Mas não sei. A gente sabe que isso não pode, não né? pode. Mas assim, sem pensar na questão legal, É. era uma renda extra. É uma renda extra. Tá vendendo uma consultoria dela, digamos assim. Era exatamente isso. Porque Consultoria dela. Ela até hoje ainda faz esse tipo de consultoria, mas ela não mete a mão, enfim. Mas ela tá mais hoje voltada pro jurídico. Mas eu vejo que, assim, pessoas não perdem oportunidade, né? Tem gente que não perde a oportunidade de fazer um pouquinho a mais, o bico. Sim. Né? Então, as pessoas se reinventam. Tem gente que acha que é legal fazer comida, né? O docinho e vender. Outras vão fazer algo mais intelectual, vai fazer um trabalho, vai fazer algo assim. Tem gente que vai para a internet, vende produto, né? Livro. Bets não é renda extra. Aposta, só para deixar claro aqui, não é, esse parênteses, aposta não é renda extra. Não, é jogo de azar, né, gente? Exatamente. Renda extra é justamente você vai lá vender uma Natura, uma Avon. Isso. E vai vender alguma coisa. Tudo é venda, né? Isso é fato. Tudo, o mundo todo é questão de venda. A gente está o tempo todo aí vendendo serviço, né? Tudo foi vendido, tudo que tá aqui, esse telefone, minha roupa, esse microfone, tudo isso aqui foi vendido por alguém. Então, vendas a gente sabe que é a base de tudo. E para uma boa renda extra, eu acredito que vendas é uma boa pedida. Eu acho que a renda extra... Eu não sei, assim, tem gente que fala, poupa primeiro. Faz a renda extra primeiro ou poupa primeiro? Então, eu voltei com essa pergunta para você. Pronto. Senão a gente entra num paradoxo. O que seria interessante? Poupar primeiro, começar com a renda extra. Poupar seria se você consegue descer um pouco o padrão de vida, fazer algumas economias e pegar aquele recurso e poupar. Renda extra, acredito que entra quando você já reduziu o teu padrão de vida, não está conseguindo poupar, ou então já está conseguindo poupar, e aí você entra com a renda extra para aumentar mais ainda esse valor que você está poupando, ou você não está conseguindo mesmo, porque você reduziu o máximo possível da sua qualidade de vida, e aí a renda extra ela vai entrar para que você comece a dar uma qualidade de vida melhor para tua família e começar a poupar. Né? Então, acho que
depende muito da situação da família. A renda extra, ela sempre vai ser bem-vinda, porque realmente é um extra, não é um extra para torrar, tá, gente? É um extra já pensando numa reserva de emergência, para você não ficar na mão do banco quando você tiver que se socorrer ali do banco para alguma emergência. Então, assim, renda extra, ela sempre vai ter que acompanhar ali a poupança. Conseguiu equilibrar, tá ótimo, já consegue guardar 10%, 15% de tudo que você recebe, aí já não tem necessidade da renda extra, porque a renda extra, dependendo do que você está fazendo, ela tem que ser por um período curto, porque pode te dar um desgaste emocional e físico, por conta de jornada dupla, né? Já a Jota já fala isso, né? Quanto você vai... Tem que ser um prazo, você tem que dar um prazo. É para X, ou um número. É para eu conseguir 10 mil de reserva ali na poupança, que seja. Atingir meu objetivo, paro. Desafoga. Aí seria interessante. Então, assim, sempre ter sabedoria, né, gente? Isso é o principal, sabedoria, equilíbrio. E aí a gente volta na corrida dos ratos, porque tem muita gente que fica naquela roda, né, que falam... Aí trabalha muito, gasta muito, consome muito e fica nessa roda. Exatamente. Porque não baixou o padrão de vida. Não baixou. Tá aumentando o padrão de vida. E aí, a pessoa, quando tem um pouquinho mais de mentalidade, aí começa a reconhecer, precisa ou diminuir o padrão de vida, ou fazer uma renda extra, e faz a renda extra, e depois percebe que é legal, aí vai poupando, né? Aí, muitas das vezes, até aquilo que fazendo de extra vira o principal, né? Isso acontece com bastante servidores públicos. Então, assim, lá no escritório que a gente trabalha só com lei do superendividamento, o servidor público superendividado, a maioria está no limite do desgaste físico, emocional, porque está fazendo hora extra de maneira assim absurda, porque o salário principal já está todo tomado com consignado ou empréstimo pessoal, indo para banco. Ou seja, se a pessoa parar de fazer os extras, isso acontece muito com o policial militar também, parou de fazer o extra, acabou, não tem salário, porque está indo praticamente quase tudo para banco. Então, isso também é muito, como eu posso dizer, muito preocupante, tá? Porque você não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Não. Aí vai entrar naquela questão que a gente falou, da doença, né? Exatamente. Aí vira. Aí você vai cair doente, aí vai ficar cada vez pior a tua situação. Aí, outro ponto da renda extra, como eu falei, a minha educação financeira, eu comecei ali assistindo também muitos vídeos da Natália Arcuri. E eu, como advogada, eu tinha algumas críticas. Porque é bem interessante, sim, você começar a ver o método dela. Mas, como advogada, eu sabia que tem dívidas, e eu tenho clientes assim no escritório, que fazer um brigadeiro não paga. Não paga dívida. Pessoa física devendo 1,5 milhão. E aí você vai falar, faz um brigadeiro. Eu já vi hater comentando em vídeo meu, em rede social, falando, a pessoa só fazer um extra, faz um brigadeiro. Falei, querido, o valor que essa pessoa tá devendo, ela não tem que fazer um brigadeiro. Ela tem que construir a fábrica da Cacau Show, virar acionista pra... Sabe? É real. Pra conseguir pagar essa dívida. Não é um brigadeiro de panela, não vai pagar nunca, porque vai ser 500 gerações pra frente fazendo brigadeiro de panela pra pagar essa dívida. Pra você ver quão absurdo chegou o valor da dívida. Aí você fala, mas essa pessoa pegou muito dinheiro? Não pegou. Não pegou. Isso aí é só caindo em papinho de gerente. Renegociando dívida, confessando dívida e sem orientação jurídica, quando vê, chega no escritório pra gente tentar fazer milagre. Porque é outra coisa também. Quando a situação já começa a ficar um pouco apertada, cara, procura, sempre que possível, orientação jurídica. Nem que seja para se consultar, né? Exatamente. Faça isso. Porque vai chegar... Desculpa. Vai chegar um grau de endividamento que não vai ter escritório no Brasil especializado na defesa do consumidor bancário que vai dar jeito. Que vai conseguir realmente fazer com que saia da dívida. Aí vai ter que decretar falência, igual as empresas decretam, porque não tem como. Insolvência civil, né? Existe como se fosse uma falência da pessoa física. E lei de superendividamento. Então, existe também ação de revisionais.
Existem algumas estratégias para ajudar aquele consumidor a sair da dívida. Vai querer voltar ao pigarro. Não, não vai não. Mas é interessante isso, assim, as pessoas não chegam num ponto De endividamento. de endividamento que tá fazendo hora extra. A hora extra que se faz não paga a dívida. E como é que poupa? É interessante, né? E Corrida dos ratos. é a corrida dos ratos. E aí, às vezes, a saída é a lei de superendividamento mesmo. Porque nada resolve. Porque ali com a lei né, com a lei, não. Com a ação de superendividamento. Ação de repactuação de dívidas. Né, faz com que a pessoa tenha a esperança de chegar um momento de ter assim, ufa, né? Agora sobrou um pouquinho para mim. Exatamente. Né? E aí começa a respirar, né? Mas também vai respirar de que forma, né? Vou voltar a fazer tudo aquilo que eu tava fazendo lá atrás? Exatamente. Que acontece. E acontece muito. É o que eu falo, sempre repito isso para cliente nosso lá do escritório. Não adianta a gente negociar, a gente conseguir uma sentença maravilhosa, reduzindo aí, reduziu 400 mil da minha dívida. Que maravilha! E você não mudou a mentalidade. Aí você volta pra dívida. Aí daqui a pouco tá batendo lá no escritório de novo. Ou vai procurar outro porque vai ficar com vergonha de falar que endividou. Porque a mentalidade, ela, gente, é você com você mesmo. O resto da sua vida. Se você não mudar a tua mentalidade agora, você vai ter sempre problema financeiro daqui pra frente. Então, assim, uma coisa que eu li, eu até dei um print, não sei onde que eu li, mas eu achei, assim, bem interessante, que fala o seguinte: Dani, eu tô muito velho pra poupar. Eu aprendi, é uma crença limitante. Eu tô muito velho pra poupar. Eu não aprendi educação financeira a vida toda, então vai ser assim mesmo, pronto, acabou. Eu sou assim, né? Síndrome de Gabriele. Eu cresci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Não é assim que funciona, tá? Por quê? Eu vi uma frase que falava o seguinte, eu até printei, e ela fala que... Deixa eu ver aqui pra falar com propriedade. Porque eu achei, assim, profunda mesmo. Ela fala assim, ó: você nunca mais será tão jovem. Você é a versão mais jovem do resto da sua vida. Com certeza. Então, o que quer que esteja pensando em fazer, faça. Cara, quando eu li isso, eu falei, nossa, hoje é a sua versão mais jovem do resto da sua vida. Sim, faz sentido. Então, não importa o quanto você acha que tá velho. Até a sua vida acabar, hoje é o seu dia mais jovem do resto da sua vida. Então faça acontecer. Nossa, profundo isso, né? Então, traz uma reflexão, né? Reflexão. Podcast filosófico aqui, a gente tá profundo. É isso. Então, a gente parou na renda extra. Na renda extra. E a gente acabou fazendo o gancho aqui, ó. Vamos lá, vamos abrir. Nossa, a gente já tá... A gente já fez o gancho pro sexto passo. Então, a gente deu aqui 6 passos, né? Para você iniciar o 2025 saindo das dívidas, que é o que a gente mais deseja. Então, primeiro, educação financeira, mudança de mentalidade. Segundo, listar suas dívidas, né? Colocar ali, encarar ali aquele número, a realidade. 3, pesquisar valor de alimentos, de mercados, fazer pesquisa aí na hora de comprar, fazer as comparações. 4, poupar, né? Fundamental. Aí a gente indicou a poupança das 52 semanas. 5, fazer a renda extra, né? Não importa o que seja, faça a renda extra. Se é servidor público, vai ser um pouco mais delicado aí, essa renda extra, porque às vezes é realmente para complementar a renda, porque está toda tomada por banco. E o 6º, que a gente acabou emendando, mas para deixar claro, em casos extremos de dívidas que são extremamente altas, você tem que procurar a ajuda de um especialista, de um escritório especializado na defesa do consumidor endividado.
tá? Não só o consumidor. Minha pessoa jurídica está endividada. Procura um escritório especializado para fazer aí a gestão desse passivo. Por Sim. quê? Porque senão vai chegar um momento tão crítico que você já não vai para fazer uma negociação com o teu credor. Você já vai ter que ir para uma... Ação de execução. Ou você vai responder uma ação de execução, né? Tanto pessoa física quanto jurídica. Ou você vai ter que até mesmo ingressar com uma ação de recuperação judicial da empresa. E aí é um pouco mais pesado, porque aí você pode acabar fechando a porta com alguns bancos, que vão ver que existe uma ação ali que talvez sua empresa está numa iminência de uma falência por dívida. E não é interessante, né? Porque nenhuma empresa não quer ter o capital de giro, né? Porque ela quer se desenvolver, ela quer crescer. Exatamente. Precisa ter as portas abertas ali com o banco para estar recebendo investimento. Não deixa de ser um investimento, né? Um empréstimo de capital de giro. Então, assim, tem que ficar muito atento, né? Com relação ao valor das suas dívidas e para onde está caminhando. Se o brigadeirinho lá não vai dar jeito na tua renda extra, você tá vendo que realmente é uma gota no oceano de dívidas, aí você já vai ter que procurar uma ajuda mais especializada. Sim. Não tem pra onde correr. Aí não tem jeito, né? A dívida tá grande, tem que procurar o grande também, né? Que é um advogado para poder resolver para você. Exatamente. Porque já perdeu o controle. Porque aí você vai ficar só remediando e não tem muito o que fazer. Mas praticamente a gente está... Fechamos aqui toda o passo a passo de como você vai conseguir sair das dívidas em 2025. Gente, essa pauta aqui foi baseada em quê? Na minha vida mesmo. Que legal. Não, assim... o que eu fiz. E assim, alguns pontos aí também eu aplico na minha vida. O negócio eu não sabia que estava tão organizado assim. Pronto, até uma coisa aqui organizada. A gente já começa do ponto 1, que é identificar. Exatamente. E no final, você já é o ponto que já está mais avançado aqui, você já vai ter que procurar um advogado. No caso, minha família não precisou procurar advogado, porque já tinha advogado. Já tinha advogado em casa para poder fazer isso, ajudar aí a sair das dívidas. Mas eu digo para vocês, me ajudou a sair da dívida. Comigo funcionou. Se funcionou comigo, vai funcionar com vocês, tá? Tenha certeza. E tá aqui a Jéssica também, que ela reforçou que isso tudo praticamente você faz também, né? Faço sim. E funciona? Funciona. Pronto. Funciona. A gente recupera também muitos pensionistas, né? Muitos aposentados que estão nessa mesma situação. Então, pronto, gente. Então, tenho certeza que se vocês seguirem esse passo a passo aqui que a gente deu, você vai ficar milionário? Não, não vai. Mas... com certeza, o seu dezembro de 2025 vai ser muito melhor do que está sendo o seu dezembro aqui de 2024, tá? Então, eu só deixo essa promessa aí com vocês. Jéssica, faz aí o encerramento pra gente. E aí, gostou? Gostei, né? Então, eu também quero agradecer a Dani. Muito bom participar, né, desse terceiro episódio do podcast. Terceiro episódio. Espero voltar mais vezes. Se me convidar, eu tô aqui. Pronto, vou convidar. Tá? E muito sucesso. Tá? Obrigada. Que o podcast aí venha com muito mais dicas, né? Pronto, vou trazer bastante... Pauta de dívida tem bastante, né? É sempre polêmico, mas hoje eu tentei seguir aqui uma pauta específica para início de 2025, ano, né? Início de ano. Eu, particularmente, o que eu faço muito, Jéssica? Eu tenho, assim, uma particularidade de... Eu tenho sempre um caderno novo, e tá separado um caderno novo, que, por sinal, eu ganhei em março. É um caderno com tema de Harry Potter, meu irmão que me deu e tal. E aí, eu falei, vou usar para quando muda o ciclo, digamos assim. Eu gosto quando tem Réveillon, porque eu já vou colocando tudo que eu quero para aquele ano, e tudo que eu vou fazer naquele ano. E para você que tá aí, não coloca nem sua dívida no papel, põe sua meta no papel. Põe seu sonho no papel. Comece a colocar ali um plano de como você vai conseguir atingir aquele sonho que você quer muito, sabe? E aí, às vezes, não deixa ninguém podar você falando que você não consegue, que você não pode, não, tá? Porque o teu amigo aí, a outra pessoa que tá falando isso pra você, ela é incompetente, ela não consegue e não quer que você consiga, tá? E cada um tem uma história, né? Exatamente.
Não é porque não deu certo para um que não vai dar certo para você. Exatamente. Né? E aí, gente, então, ó, muito obrigada aqui pela audiência, muito gratidão, Jéssica, que veio aqui nesse dia chuvoso aqui, saiu lá do centro do Rio, veio aqui para Nova Iguaçu gravar aqui esse podcast aqui comigo e somou bastante. Espero que vocês também tenham gostado, tá? E vou convidá-la mais vezes também, tá certo, gente? Então, vai lá, tchau, tchau.